Bom, então, dando continuidade ao painel, a próxima apresentação tem o título de Método para complementação dos grupos familiares do BPC com informações do Cadastro Único. E o palestrante é o Lucas Ferreira Mation, do IPEA, economista com graduação na USP, mestrado na PUC-Rio, pesquisador concursado do IPEA desde 2009 e atualmente é chefe da assessoria técnica da presidência, Astec IPEA, e coordenador do IPEA Data Lab. Por favor, uma salva de palmas. Bom, boa tarde. Obrigado por terem ficado. Acho que eu sou a última apresentação do evento. Então, obrigado para quem resistiu até agora, presencialmente ou na internet. Primeiro, eu queria parabenizar o CGU, o TCU e a ENAP pela realização desse evento. Eu já assisti, primeira vez que eu participo desse evento, eu já tinha assistido os vídeos no canal do YouTube desse evento de anos anteriores, aprendi muito com aqueles vídeos. E é uma honra fazer parte desse evento desse ano. Vou aproveitar os primeiros 5 minutos da minha apresentação para falar um pouco mais geral, não sobre essa aplicação específica, mas sobre esse novo laboratório que o IPEA tem, que eu coordeno, que é o IPEA Data Lab, que é um laboratório de ciência de dados do IPEA. O IPEA tem uma tradição muito antiga já de manipulação de microdados, de trabalhar com estatísticas, com muita econometria. E o que a gente tem feito, então, na verdade, isso é um pouco de uma continuação dessa história. A tradição do IPEA, desde a época do PB ou de gente até antes disso, é você sempre tentar contribuir para o debate público, trazendo um caráter empírico e trazendo dados e não opiniões, mas dados embasados e análises fundamentadas em dados. Então, o que a gente tem feito desde mais ou menos o final do ano passado é tentar, isso sempre foi feito com base em softwares tradicionais como Stata, SPSS, SAS, então a gente tem tentado um pouco ir na tradição mais da estatística e da econometria. Então a gente tem tentado um pouco com uma série de sequência de cursos de capacitação em R, depois em Python, em Machine Learning, a gente pegar e dar uma certa requalificada em todo o quadro funcional do IPEA para também conhecer essas novas ferramentas desse mundo de ciência de dados, de Big Data e tal. E eu vou contar só um pouquinho sobre o laboratório. Então, o laboratório busca fazer a integração de registros administrativos do governo federal. Então, vou pular várias coisas. O que você tem no governo brasileiro, como foi falado no último painel, é que você tem uma série de silos de dados. E esses silos de dados não se conversam entre si. Não são só as pessoas que estão fora do governo federal que não conseguem ter acesso aos dados. Dentro do próprio governo federal, cada ministério tem os seus silos de dados, esses dados não se conversam, e isso é um problema, né? E a integração desses dados pode melhorar a capacidade da nossa função no IPEA, que é avaliar as políticas públicas, assim como a capacidade do Estado prover melhores serviços públicos. Então, basicamente, a nossa agenda de trabalho tem sido acessar os registros administrativos. Como é que é o ponto? Bom, acessar o registro administrativo, ali o primeiro quadrinho à esquerda, receber cópias desses dados para fazer uma integração offline disso. Isso permite que a gente faça atividades que tradicionalmente foram feitas com pesquisas domiciliares, como planejar melhor as políticas públicas, usando os registros administrativos e não só pesquisas domiciliares anônimas e amostrais, mas usando registros que o governo já tem da população toda. Usar isso para melhorar a capacidade do governo de focalizar os programas sociais, usar isso para avaliar melhor as políticas públicas e usar isso para aplicando técnicas de predição em Machine Learning, para a gente conseguir se antecipar aos problemas. Então, por exemplo, antes de uma criança sair do sistema escolar, precocemente, eu poder prever que isso vai acontecer e tomar uma ação. Então, todos esses são, eu acho que as pessoas que apresentam aqui estão muito mais avançadas do que o IPEA nessa frente de Machine Learning, mas nós estamos começando a entrar nesse assunto e qualificar nossos pesquisadores para isso. Toda essa frente, na verdade, é com base em cópias offline das bases de dados. Isso tudo permite que você prototipe a integração em tempo real dessas bases de dados e
isso, por fim, permite que você proveja um portal com serviços públicos para o cidadão, que é o objetivo final do governo, é você ter todos esses serviços integrados e central única de atendimento para os serviços públicos e, eventualmente, um site. Um governo assim que tem um sistema de ponta nisso é a Austrália, por exemplo, em que o cidadão entra num site, se relaciona todas as suas relações com um site e sabe exatamente a quais benefícios ele tem direito, quais deveres ele tem que cumprir, e tudo, de um sistema muito desburocratizado. Quais são os players nesse... Acho que é interessante ver essa visão também. Então, você tem... SERP e DataPrev são as grandes empresas, são as empresas públicas de tecnologia da informação, que sempre são os grandes hospedeiros dessas bases de dados, e você tinha duas grandes iniciativas de integração nos órgãos de controle, que é o LabContas do TCU e o Observatório da Despesa Pública da CGU, que eram iniciativas fantásticas que ocorrem há muitos anos, com técnicos super bem capacitados, e, por outro lado, no Executivo você não tinha nada similar. Então, basicamente, quem estava executando a política pública estava executando a política com base em poucas informações e com pouca capacidade de integrar os registros para ter uma visão mais global do cidadão, enquanto que nos órgãos de controle você tinha equipes de 10, 20 pessoas, altamente qualificado, com acesso a bases de dados fantásticas, fazendo esse trabalho de fiscalização. Então, a ideia é a gente trazer um pouco para dentro do executivo essa capacidade também, para a gente conseguir melhorar a política pública antes do problema acontecer. Outra iniciativa importante também é o GovData, que é um cloud para processamento de dados que o Ministério do Planejamento criou, e o SIDAX, que é um centro da Fiocruz da Bahia, que também faz a integração desses registros. Então, só para falar que o nosso objetivo é a gente acompanhar o cidadão do nascimento à morte nas diversas esferas da sua vida. Tá? Então, a gente recebe as várias bases de dados no seu formato original e depois integra essas bases numa visão única do cidadão. Então, você tem aí no meio, em azul, as variáveis que são da pessoa. À direita, a gente está reconstruindo, que é o principal buraco das bases de dados brasileiras, é a ausência de vínculos familiares. Então, a gente está construindo com um popurrí de várias informações, de várias fontes, uma grande base de vínculos familiares e juntando isso com informações do mercado de trabalho e dos benefícios sociais. Tal que essa é a visão normalizada da questão. Quando um economista, em geral, vai rodar, ele pega essa base de dados normalizada, desnormaliza num grande tabelão e usa esse tabelão para rodar as suas análises. Um tabelão desnormalizado, um painel, por exemplo, de pessoa, mês, alguma coisa assim. Então, essa é o que a gente está trabalhando para juntar essas várias bases de dados numa visão integrada, para que, quando alguém queira fazer uma avaliação de política pública, você simplesmente pluga nessa base de dados a lista de beneficiários daquela política, pensa numa estratégia de identificação e a avaliação sai mais rápido do outro lado. Hoje em dia, isso é feito de uma maneira muito artesanal e muito lenta. E só para apresentar dois... a gente tem... Toda que a gente faz é baseado em software livre, tá? E alguns pacotes a gente desenvolve também e torna público. Então, só para quem trabalha com microdados de pesquisas domiciliares, enfim, microdados públicos brasileiros e sabe a dificuldade de trabalhar com esses dados e importar, a gente tem esse pacote do Microdados Brasil, que é um pacote que simplifica isso a 2 linhas de código de R. Ele incorpora toda a complexidade desse assunto num pacote que está público, está disponível no GitHub. Se vocês pesquisarem na internet, pode ajudar alguém que esteja vendo isso. Pode passar, por favor. Pode mudar a apresentação. Então, agora eu falei um pouco do que o laboratório faz, uma visão um pouco global das políticas públicas, agora e da importância da integração dos registros. Agora eu vou falar em específico sobre uma aplicação, que foi o que a gente veio aqui para falar nesse seminário, na verdade, que esse método que a gente desenvolveu para reaproveitar as informações do Cadastro Único para complementar as famílias do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um auxílio que o governo oferece para idosos que não tiveram, idosos pobres e deficientes físicos pobres. Então, basicamente, a dificuldade, você tem... O BPC é o maior programa social do Brasil em termos de gasto, um orçamento de quase 50 bilhões por ano.
e beneficia em torno de 4,5 milhões de pessoas, enquanto que o Bolsa Família beneficia 48 milhões de pessoas e tem um orçamento na ordem de 26, 27 bilhões de reais. Então, você tem, o BPC é um programa muito menor, mais que um orçamento que é quase o dobro do Bolsa Família, e, apesar de ser o maior programa social em termos de gasto, ele opera fora do cadastro único. E ele opera fora do cadastro único porque as composições familiares do BPC e do cadastro único são diferentes. A principal diferença é que as famílias do BPC são centradas no titular do benefício, no beneficiário, enquanto que as famílias do cadastro único são centradas na mãe. Então, tem filhos ali que recebem um benefício variável, mas, em geral, é a mãe ou a pessoa responsável do domicílio. E essa diferença, e além disso, as posições familiares possíveis em relação à pessoa central, que no caso do cadastro único é a mãe, e no caso do BPC é o titular do benefício, no cadastro único você permite mais membros familiares. A família do cadastro único é definida por coabitação, basicamente. Coabitação e compartilhamento de despesas. Enquanto a família do BPC segue a tradição mais previdenciária e considera só links sanguíneos ou de casamento. Então, a gente tem isso, que a família do BPC é muito mais abrangente, tá? E a família a família do cadastro único é muito mais abrangente, inclui até outros parentes, inclui netos, bisnetos, genro, nora, irmão, pai, mãe, sogro, sogra, enquanto que a família do BPC é muito mais restrita, e além disso tem alguns detalhes. Por exemplo, só entra na família do BPC os filhos solteiros, só entram os irmãos solteiros. Então, além disso, o BPC tem um cadastro de famílias que só é declarado no momento que a pessoa solicita o benefício. Depois disso, ele não é mais atualizado. Enquanto que o Bolsa Família tem uma cobertura muito maior, o Cadastro Único de Programas Sociais, que é esse cadastro aqui que eu estou escrevendo, o Cadastro Único tem uma cobertura muito maior e ele tem toda uma metodologia de atualização das informações. Então, todo o desafio que a gente se propôs a resolver era como é que eu pego as informações do Cadastro Único, que é muito mais abrangente, e reconfiguro, e mudando a posição central para focar no titular do BPC, para poder reaproveitar essas informações para complementar as famílias do BPC. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui do que a gente fez. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa família do cadastro único, e que o titular do BPC dessa família, que está também no cadastro único, ele seja a pessoa responsável do cadastro único. Então, basicamente, nesse caso, todas as posições relativas dos outros membros da família ficam inalteradas. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é excluir alguns membros da família que não pertencem à família do BPC. Então, por exemplo, outro parente, neto, bisneto, genro, nora, sogro e sogra saem. E eu tenho que conseguir estimar o estado civil daquelas pessoas que estão marcadas em vermelho, que são os irmãos, os filhos, para poder saber, porque só deveriam entrar na família do BPC os que sejam solteiros. Então, esse é um caso em que o responsável que o beneficiário do BPC é o próprio responsável. Quando eu tenho um caso em que o titular do BPC é um filho, por exemplo, na família do cadastro único, aí você tem que fazer um passo adicional, você tem que reclassificar as posições familiares. Então, a pessoa responsável, deixa eu ver se ela vira aqui, a pessoa responsável vai ter que virar a mãe, provavelmente, que em geral a pessoa responsável é uma mãe. Os filhos daquela família do cadastro único vão ter que virar os irmãos da família do BPC. Para esses irmãos, eu vou ter que estimar se eles são solteiros ou não. O cônjuge da família do cadastro único, possivelmente será o pai daquele titular do BPC. Então, esse daqui é um exemplo de um caso de reclassificação. À esquerda seria a classificação do cadastro único e à direita é a classificação do BPC. Como é que a gente fez isso? Então, basicamente,
as pessoas costumavam fazer isso programando. Então, fazia um programa lá com 300 mil if o titular está na posição de filho e a mãe está em tal posição, então faça isso. Aí depois tinha um outro if. Se esse outro caso, isso poluía a programação e misturava metadados, uma questão mais conceitual, no meio do código. Então, o que a gente fez foi separar isso nessa tabela verdade. Então, eu tenho uma tabela que me diz para cada par de a posição onde o titular do BPC caiu na família do cadastro único e a pessoa do cadastro único que eu quero reclassificar e a minha estimativa do estado civil daquela pessoa, qual que é a posição relativa reclassificada na família do BPC. Se ele pertence ou não à família e qual é a posição reclassificada. Então, o que a gente faz? Basicamente, o algoritmo eu pego os titulares do BPC, procuro dentro do cadastro único quais são as famílias em que você tem titulares do BPC. Aí, eu faço uma série de transformações na base do cadastro único para colocar ela. Então, essas transformações são estimar o estado civil dos membros, colocar todas as pessoas da família como uma tupla, um par de pessoa da família e posição do titular do BPC naquela família. E aí eu coloco o cadastro único reconfigurado num formato em que eu simplesmente faço um merge com aquela tabela verdade, que era aquela tabela que me diz para cada caso possível qual é a regra de reclassificação. E aí eu faço esse merge, e aí eu trago, então eu tenho do cadastro único qual que é a minha previsão de qual seria a família do BPC daquela pessoa. E aí eu trago de volta para o GruFAM, que é a lista de membros familiares do BPC, que é essa base de dados que é cadastrada quando a pessoa se registra para receber um benefício do BPC. E aí eu verifico quem já estava na base e quem foi adicionado por esse método. Quando eu procuro os titulares do BPC no cadastro único, eu tento minimizar o erro do tipo 1. Então, eu tento fazer um pareamento muito preciso que não parei erradamente pessoas diferentes. Quando eu trago de volta a informação no passo 6, eu estou tentando minimizar a chance de minimizar o erro do tipo 2, que é minimizar a chance de trazer uma pessoa que de fato já estava no cadastro, porque isso pode levar a um cancelamento indevido de um benefício. Então, aí eu faço um pareamento bem frouxo e vou fazendo critérios cada vez mais frouxos para permitir isso. Então, só para falar um pouco dos resultados, resumindo aqui os resultados, o que a gente tem de um total original, você tinha 7 milhões de pessoas nessa lista de membros familiares do BPC, dos quais 4 milhões e meio eram o próprio titular. Então, esse cara não vou mudar nada. Desses, o nosso método que busca informações do cadastro único conseguiu encontrar 1.230.000 pessoas que, segundo a informação que está no cadastro único reclassificada, deveriam fazer parte da família do BPC, mas não estavam declaradas naquela família. Tá? Então, isso tem impactos na distribuição de número de pessoas por família. Você basicamente tem uma redução grande nas famílias com uma só pessoa, e você tem um aumento das famílias, você tem um aumento no número de pessoas, na frequência de famílias com 2, 3, 4, 5 pessoas. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A gente tem... E está faltando um slide aqui, mas basicamente o nosso resultado mostra que teve uma adição de 0,6 pessoas por família em média, teve um crescimento significativo no tamanho médio das famílias, e o principal resultado desse estudo é que é possível, com pequenas modificações no cadastro único, você operar o BPC por dentro do cadastro único, e aí, quando ele vai, de fato, virar o cadastro único, porque você não vai ter o maior programa social operando fora dele. Então, isso é uma agenda de mais longo prazo do governo, isso vai requerer uma série de mudanças de sistema, de operacionalização, mas isso era só para dar um exemplo do tipo de trabalho que a gente faz de integração desses registros. Não tem nada de machine learning e tal, mas acho que é um método, acho que a única inovação que a gente traz é de
tirar toda a parte de conteúdo, de negócios, do meio do programa e colocar nessa tabela verdade, que um gestor público que não saiba programar consegue ir verificar e tornando toda a parte do código mais limpa. Era isso aí. Só para falar, esse trabalho foi feito por mim em parceria com a Tamara Vaz, que é um graduanda do nosso laboratório, está se formando agora em Economia, só para não deixar de dizer a autoria de todo mundo.